E aí, pessoal, como é que tá vocês aí? Tudo jóia? Vamos hoje para a aula 8, desenvolvendo a empatia e a compreensão. O que é empatia? Por que compreender isso? O que isso vai me ajudar? Vai me elevar? Vai me jogar para baixo? Eu devo ser humilhado para ser empático? Então, através da empatia é o ponto-chave, é o início de muita coisa na vida da gente. A empatia, ela é tão importante para um relacionamento interpessoal quanto ela é importante para você lidar com você mesmo, lidar com as suas emoções, saber entender um pouco por que você faz isso, por que você age do jeito que você age, porque você se comporta com a outra pessoa, porque você se comporta com você mesmo. Muitas pessoas não são empáticas nem com elas mesmas. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos falar aqui e vou tentar explicar para você como é que você deve se comportar, né? Quantas vezes a gente já perdeu amigos, amizade de familiares? Quantos pais não têm amizade com os filhos, nem os filhos com os pais? Vivemos em uma época muito conturbada e logo depois, né, de 2019, que veio toda essa Covid-19, né, que realmente ela atrapalhou um pouco o relacionamento entre as pessoas, afastaram as pessoas e muita gente sofreu por conta disso, muita gente ficou depressiva, tomou medicamento, ficou presa dentro de casa. Então essa pandemia ela causou isso, impulsionou e potencializou. Uma pessoa que já era predisposta para não ter amizade com ninguém, que ela era anti-empática, agora realmente ela se tornou a anti-empática. Não tem empatia. É por isso que dá o nome antipatia, que ela é anti-empatia, não gosta de ser empática com ninguém. E eu falo isso porque também eu já vivi muito sobre isso, né, com falta de empatia. Eu já fui antipático, achava que era legal com todo mundo, mas na verdade eu não era legal com ninguém, não era legal nem comigo mesmo. Mas através do espelho da incerteza, quando eu me olhei no espelho, quando eu comecei a conversar comigo mesmo e comecei a perceber o quanto que eu vivia isolado dentro de mim e não conversava nem comigo mesmo. Por isso, esse relacionamento no espelho foi tão importante. Deixa eu tirar esse óculos aqui para não estar refletindo muito aqui para vocês. E eu pedi a vocês, com carinho, você que está vendo esse vídeo, se inscreve no canal e clique no joinha, deixa seu comentário. E, de repente você quer ouvir sobre abordar outros assuntos, e você comenta aí e nós vamos trabalhar em cima desse comentário seu aí e vamos desenvolver alguma aula naquilo que você quer muito saber. Então, vamos aqui a falta de empatia em minha jornada, né? Minha jornada por muitos anos eu fiquei parado no tempo, sem me comportar com as outras pessoas, sem ter um relacionamento com as outras pessoas. Vivi dessa forma por muitos anos. Realmente foi ruim, porque as pessoas se afastaram de mim, porque a verdade que prevalecia era só a minha, e eu não aceitava a verdade do outro, porque o outro também não tinha empatia, não sabia abordar o assunto, não sabia abordar a verdade dela para tentar se encaixar com a minha verdade. Sempre era um tentando impor a verdade sobre o outro, e isso é que é muito ruim. Isso no ambiente de trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento interpessoal com seus amigos. Talvez esteja acontecendo isso com você e você não está tendo percepção que isso está acontecendo. E talvez aconteceu e você desfez essa amizade, acabou essa amizade, porque isso realmente gera conflitos de interesses entre as partes, conflitos porque você se sente humilhado por a outra pessoa,
você sente que a sua opinião não vale. E são vários os fatores, são várias percepções, são vários sentimentos. Cada cabeça é um universo, cada um age da forma diferente, comportamental, né, e sentimental também. E um relacionamento talvez com o seu esposo, com o seu filho, relacionamento com os pais, por falta de empatia, gera esses conflitos e geram essas brigas. Talvez a modelagem mental, pelo comportamento que os seus pais têm, por eles nascerem em outra época, ser criado daquela forma, e você nasceu em outro período e quer impor a sua vontade sobre a dele e ele sobre a sua, não tem empatia, não consegue lidar com as emoções e infelizmente acaba chegando nos conflitos. É sempre um querendo ser mais autoritário do que o outro, e isso é muito ruim. As consequências de tudo isso é o isolamento. Você se isola, não quer discutir. De repente um casal e entra naquele período de discussão, de conflitos, de ideias. O marido tem uma ideia, a esposa tem uma ideia, e os dois não conseguem chegar a um determinado fator. Sempre um quer impor a vontade sobre o outro, e aí isso é falta de empatia. É por isso que dá as brigas, é por isso que acontecem separações. Pais brigam com os filhos brigam com os pais no local de trabalho, porque a pessoa não se coloca no lugar da outra pessoa. O que eu estou falando com você não é coisa da minha cabeça, que eu estou pensando aqui e falando com você o que é que eu acho. O que eu estou dizendo a você é o que a ciência nos diz. Então, devemos respeitar pessoas que dedicaram a vida toda por isso. Tem projetos de estudos que tem quase 100 anos estudando sobre o comportamento, sobre a empatia. E um desses grandes pesquisadores é o Dr. Daniel Goleman, e ele fala muito sobre empatia. E é um estudo muito profundo, tem mais de 30 anos de pesquisa, então ele sabe muito bem o que ele fala. E eu estou replicando para você aqui numa linguagem mais simples, uma linguagem que vai descomplicar. Então, se você acha que é o oposto, isso é só a coisa da sua cabeça, porque você não está tendo empatia para se colocar no lugar da outra pessoa que estudou a ciência e que agora traz para você a luz da palavra, mas com um entendimento simplificado. Então, empatia realmente você se colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do outro. Por que que ele faz aquilo? Por que que o homem briga? Por que que o homem trai? O homem, eu falo no modo geral, eu falo da classificação do ser humano, aquele que tem cognição, aquele que pensa e raciocina. Por que o homem trai? Por que o homem briga? Por que o homem rouba? Por que o homem não rouba? Por que o homem ele é religioso? Por que o homem não é religioso? É sobre isso, sobre os comportamentos, sobre a sociedade em geral. O que é estudado é a sociedade, o comportamento do homem dentro da sociedade. Logo a gente fala sobre sociologia, né, que é o estudo sobre a sociedade. Então, as pesquisas científicas trabalhando sobre a sociologia, estudando a sociedade para chegar a um determinado entendimento de que se você tenta se colocar no lugar da outra pessoa, você vive de forma mais tranquila e mais calma. Isso quer dizer que é só você pensar e acontece? Não, é um treinamento. Talvez você foi modelado, teve uma modelagem mental aí por quase 40 anos, que foi a idade que eu tô quase chegando nos 40, né? E a minha modelagem mental foi essa, foi de não entender por que o outro faz o que faz. Foi entender o que eu fazia era o que é o certo. O que eu faço é o que é o certo. E o que o outro faz é problema dele, e ele não pode impor a vontade dele sobre a minha. Logo, eu entendi, estudando, de que eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa, saber o ambiente que ela veio, qual foi o grau de instrução que ela teve, né? Instrução familiar, de liderança, instrução na escola,
qual a grade curricular dela, se ela fez uma faculdade, se não fez. Isso também não quer dizer muita coisa, porque a gente percebe várias pessoas estudadas, que o doutorado, o mestrado, MBA e o escambau, e os comportamentos deles, um comportamento que não é muito legal, que a sociedade não se agrada muito. Então, quando você tem um comportamento em que a maioria da sociedade ela não se agrada, logo você não está tendo empatia com a grande massa, com a sociedade, porque a visão e o entendimento da grande sociedade sobre o seu comportamento vale mais do que você achar que você é o dono da verdade, que você pode falar o que você quiser, e não é assim que funciona. Tá? Não é porque você estudou, que você é um cara top das galáxias aí no entendimento, você vai falar o que você pensa e dane-se o restante. Não é assim que funciona. A sociedade ela não quer isso. A sociedade quer que você tenha empatia, se coloque no lugar da sociedade. Se a sociedade, a maioria não estudou, você tem que conversar de uma forma com que eles entendam a sua ideia, entendem a sua pesquisa, entendem da onde é que você está trazendo esses conhecimentos. Então isso é esse é um modo de compreensão da empatia. Então tem empatia e tem um modo da compreensão em geral. E o que nós devemos fazer? O que é empatia na prática? É uma escuta ativa. É você ouvir de verdade. Qual foi a última vez que você parou para você ouvir alguém conversar, alguém contando lamuriar, aquelas pessoas, sabe? Pessoas que talvez só tem palavras ruins, ou pessoas também que têm palavras boas. E quantas vezes já aconteceu de você ir trocar uma ideia com a pessoa, conversar com ela, e assim que quando ela começa a conversar, você já quer conversar por cima da conversa dela. Ah, porque isso aconteceu comigo também. E você não está sendo empático, você está sendo desrespeitoso. A pessoa ela não está querendo, talvez, que você participe da conversa dela. Isso é o que acontece. Infelizmente, isso aí é o que acontece. Imagine que eu estou aqui conversando e você está aí agora querendo falar, isso já aconteceu comigo, assim, 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 assado. Eu já até comentei sobre isso em vídeos anteriores. A pessoa que não tem escuta ativa, não entende, às vezes a pessoa está passando por um problema psicológico, emocional, entendeu? Um problema financeiro, um problema amoroso, que seja o problema que seja. Ela vem conversar com você porque ela se sente na obrigação de se abrir para que ela não se exploda e não faça uma bobeira. E de repente você acha que você começa a diminuir a dor dessa pessoa. Ah, mas isso aconteceu comigo. A pessoa, não, mas eu fiquei com dor de cabeça o dia todo. Aí você fala, não, mas parece que eu tenho um tumor aqui que vai pocar aqui agora, vai estourar um tumor na minha cabeça. É nesse ponto que eu quero que você entenda. Ah, porque eu trabalho 6 horas por dia, eu trabalho 20 horas por dia. Ah, eu consigo fazer, sei lá, 20 abdominais, eu faço abdominal 3 dias seguidos sem nem comer. É mais ou menos nesse sentido. A pessoa ela não tem uma escuta ativa e logo a pessoa que não tem escuta ativa, logo ela não tem empatia com a outra pessoa. Ela não consegue ter um diálogo prazeroso para ela ouvir e se a pessoa... E o que você acha disso? Você expor a outra pessoa o que você acha daquilo. Mas a maioria das pessoas ela quer expor o que ela acha antes de ouvir o final da conversa. E isso é muito ruim. Então, o que você deve fazer? Você deve, sempre que conversar com a pessoa, olhar no olho dela. E quando ela falar alguma palavra, você repetir essas palavras. É assim que você tem que fazer. Repete para que ela perceba que vocês estão conectados uma com a outra. Isso que é importante. Muitas pessoas querem se abrir. E aquelas que não conseguem se abrir, infelizmente, elas sofrem muito internamente. Entende que você precisa parar um pouco e refletir sobre isso? Colocar-se no lugar do outro, a empatia não é você concordar com a outra pessoa, sempre concordar. Não, tudo bem. Empatia é você ter respeito pelo que ela está te falando e você ouvir aquilo que ela está te falando. E se ela te pedir uma opinião, você dá uma opinião sobre aquilo ali. E não dá opinião da sua vida. O que é que você fez mais do que ela? Porque isso é feio, isso é ruim. Então ninguém quer conversar com uma pessoa desse jeito, né? Compreender o caminho que levou aquela pessoa até ali.
compreender por que ela chegou até naquele determinado lugar, por que ela chegou até essa determinada dor. Isso é que é importante, é você ajudar a outra pessoa. Isso que é empatia, né? Então, uma comunicação empática, né? Usar palavras como eu entendo, isso deve ser difícil, né? Isso não vai ajudar, sabe? Não, perfeitamente, eu estou entendendo. Sim, sim, é difícil. É difícil. Tem gente que você vai conversar e fala, é complicado. Ela não quer ouvir que está complicado. Ela quer falar. Ela não quer que você diga nada aqui. Que isso é complicado, isso é difícil, né? Então, temos que aprender a ter uma escuta ativa e respeitar a dor da outra pessoa, né? Você tem que compreender realmente, de fato, as emoções da outra pessoa, né? Observar o corpo, a forma, o olhar dela, se ela está trêmula, se não está, como é que está o tom da voz dela, as expressões. Talvez a pessoa quer se abrir com você, contar algo que, de repente, ela passa uma violência dentro de casa, sabe? É mais ou menos isso. Então, a gente tem que observar isso. Talvez a pessoa esteja pensando de fazer, sabe, um autoextermínio. E se você está atento com isso, porque se a pessoa ela quer fazer um autoextermínio, ela quer se abrir com você, e depois que ela quer ouvir de você, e você é complicado, é difícil, é complicado, e você, não, mas aconteceu comigo isso e aquilo outro, isso e aquilo outro, não adianta não. Ninguém tá nem aí pra mim, sabe como é que é? É ter compaixão, gente. Ter compaixão e você tem que se encorajar a você mesmo a mudar de comportamento. E você deve analisar com tudo isso que eu tô te falando aqui, fazer uma introspecção. Qual é a forma com que você está se comportando com a outra pessoa? Você realmente está sendo empático até mesmo com você? Qual foi a última vez que você parou e conversou com você, olhou no espelho? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você parou e ouviu o seu cônjuge, o seu filho, seus pais, um amigo, um parente? Você está sempre acelerado, com a mente sempre acelerada. Você conversa com a pessoa, você não, conversando. Você ouvindo a pessoa, sua mente fica viajando. Fica viajando. A pessoa sua mente tá. Eu não estendi a roupa. Eu não botei comida pro cachorro. Eu não fiz tal, não sei o que. A pessoa tá. Você tá. E aí? Você tá assistindo esse vídeo, você tá fazendo outra coisa? Talvez você tá assistindo esse vídeo no computador e tá olhando no celular? Ou assistindo esse vídeo e olhando na televisão? Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, você volta lá no início do vídeo. Talvez isso que eu te falei aqui agora chamou sua atenção. Sua mente está hiper acelerada. Isso é ruim para você. Entende? Realmente é provocador, né? Então, isso que eu quis chamar a atenção aqui. É você entender, né? Eu te faço um convite hoje para que você deixe de ser orgulhoso com você mesmo. Para de ter raiva e de viver na solidão. E converse com você. Porque quando você se entende, isso é autoconhecimento, desenvolvimento mesmo, pessoal. É uma descoberta de uma pessoa que você ainda nem sabe que existe algo aí dentro. Mas você ainda não descobriu. Qual a sua idade que você ainda não descobriu? Qual caminho seguir? Qual o sentido e o propósito da sua vida? Então, fica aqui um desafio. O desafio é você conversar com você mesmo. Começar a entender os seus comportamentos. E se tudo isso que eu falei, pelo menos alguma coisa, te tocou,
é a oportunidade que você tem de você desenvolver essas novas competências. Na próxima vez você pare e converse com uma pessoa, um amigo, um parente. Ouve o que a pessoa quer te falar. Não fala nada. Fique quieto. Só escuta. Vamos começar a praticar a escutativa. Essa foi a aula de número 8, compreendendo, né, e desenvolvendo a empatia. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Um forte abraço.